Capítulo 6. Porco e pimenta. Ela ficou olhando para a casa por 1 ou 2 minutos, perguntando-se o que fazer a seguir, quando de repente um lacaio de libré saiu correndo da mata. Achou que fosse um lacaio porque estava de libré. Se não, a julgar pela sua face, teria pensado que se tratava de um peixe. E bateu ruidosamente na porta com os nós dos dedos. A porta foi aberta por outro lacaio de libré, com uma face redonda e olhos grandes como os de um sapo. E os 2 lacaios, Alice observou, tinham perucas empoadas que cobriam de cachos as suas cabeças. Ela ficou curiosa para saber o que estava se passando e furtiva saiu um pouco da mata para escutar. O lacaio peixe começou por tirar uma enorme carta que trazia embaixo do braço, quase do seu tamanho. E essa carta ele a entregou ao outro, dizendo num tom solene: para a duquesa, um convite da rainha para jogar croquet. O lacaio sábio repetiu a frase no mesmo tom solene, apenas mudando um pouco a ordem das palavras. Da rainha, um convite para a duquesa jogar croquet. Então os dois fizeram uma grande messura e os seus cachos se enredaram uns aos outros. Alice riu tanto da cena que teve de voltar correndo para dentro da mata, pois ficou com medo de que a escutassem. E quando voltou a espiar para fora, o lacaio peixe tinha desaparecido. E o outro estava sentado no chão perto da porta, fitando estupidamente o céu. Alice aproximou-se timidamente da porta e bateu. Não adianta bater, disse o lacaio, e isso por 2 razões. Primeiro, porque estou no mesmo lado da porta que você. Segundo, porque estão fazendo tanto barulho lá dentro que ninguém a escutaria. E certamente um barulho muito extraordinário estava se produzindo lá dentro. Uns gritos e espirros constantes e de vez em quando um grande estrondo, como se um prato ou uma chaleira tivessem sido despedaçados. Diga-me então, por favor, disse Alice, como é que vou entrar? As suas batidas poderiam ter algum sentido, continuou o lacaio sem lhe prestar atenção, se tivéssemos a porta entre nós. Por exemplo, se você estivesse no lado de dentro, poderia bater, e eu a deixaria entrar. Ele olhava para o céu enquanto falava, o que Alice achou positivamente descortês. Mas talvez não possa evitar, disse para si mesma, pois os seus olhos estão muito perto do topo da cabeça. Mas, de qualquer modo, poderia responder às perguntas. Como é que entro? Repetiu em voz alta. Vou ficar sentado aqui, observou o lacaio, até amanhã. Nesse momento, a porta da casa se abriu e um grande prato saiu voando bem na direção da cabeça do lacaio. Apenas arranhou o seu nariz e espatifou-se contra uma das árvores às suas costas. Ou até depois de amanhã, talvez, continuou o lacaio no mesmo tom, exatamente como se nada tivesse acontecido. Como é que vou entrar? Perguntou Alice de novo, num tom mais alto. Você vai realmente entrar? Disse o lacaio. Esta é a primeira pergunta. Era sem dúvida. Só que Alice não gostou que lhe apostassem essa verdade. É realmente terrível, resmungou para si mesma. Como todas as criaturas discutem. É o bastante para deixar qualquer um maluco. Ao que parece, o lacaio achou que essa era uma boa oportunidade para repetir a sua observação, com variações. Vou ficar sentado aqui, disse, intermitentemente, por dias e dias. Mas o que é que eu vou fazer? Disse Alice. O que quiser, disse o lacaio e começou a assobiar. Oh, não adianta falar com ele, disse Alice desesperada. É completamente idiota. E ela abriu a porta e entrou. A porta abria diretamente para uma grande cozinha que estava cheia de fumaça de uma ponta à outra. A duquesa estava sentada num banquinho de 3 pés no meio da sala, embalando um bebê. A cozinheira estava inclinada sobre o fogo, mexendo num grande caldeirão que parecia estar cheio de sopa.
Há certamente pimenta demais nesta sopa, disse Alice para si mesma, assim como lhe foi possível, pois não parava de espirrar. Havia certamente pimenta demais no ar. Até a duquesa espirrava de vez em quando, e quanto ao bebê, ele espirrava e gritava alternadamente, sem fazer nenhuma pausa. As duas únicas criaturas na cozinha que não espirravam eram a cozinheira e um grande gato, que estava deitado perto da lareira com um enorme sorriso de uma ponta à outra da cabeça. Por favor, poderia me dizer? Disse Alice um pouco tímida, pois não sabia muito bem se era de boa educação falar em primeiro lugar. Por que é que o seu gato sorri desse jeito? É um gato de Cheshire, disse a duquesa. É por isso. Porco. Pronunciou a última palavra com uma violência tão brusca que Alice quase deu um pulo. Mas logo compreendeu que a duquesa não se dirigia a ela, mas ao bebê. Por isso tomou coragem e continuou. Não sabia que todos os gatos de Cheshire sorriam? Para falar a verdade, nem tinha ideia de que os gatos sabiam sorrir, disse a duquesa, e isso é um fato. Alice não gostou nem um pouco do tom desse comentário e achou melhor mudar de assunto. Enquanto tentava se decidir por um tema, a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e pôs-se imediatamente a atirar tudo o que estava ao seu alcance na duquesa e no bebê. Os atiçadores vieram primeiro, depois seguiu-se uma chuva de caçarolas, travessas e pratos. A duquesa não lhes dava atenção, nem mesmo quando a atingiam, e o bebê já estava gritando tanto que era totalmente impossível dizer se os golpes o machucavam ou não. Oh, por favor, preste atenção no que está fazendo, gritou Alice, saltando de um lado para outro numa agonia de terror. Oh, lá se vai o seu precioso nariz, quando uma frigideira extraordinariamente grande passou voando perto do bebê e por muito pouco não o carregou junto. Se todo mundo cuidasse dos seus interesses, disse a duquesa com um grunhinho rouco, o mundo giraria bem mais rápido. O que não seria uma vantagem, disse Alice, muito feliz de ter uma oportunidade para exibir um pouco dos seus conhecimentos. Imagine o que não iria acontecer com o dia e a noite. Veja, a Terra leva 24 horas para girar ao redor do seu eixo, o que é um achado. Falando de machados, disse a duquesa, corte a cabeça dela. Alice olhou um tanto ansiosa para a cozinheira, procurando ver se ela pretendia obedecer à sugestão. Mas a cozinheira estava ocupada mexendo no caldeirão e não parecia estar escutando. Por isso ela continuou. Acho que são 24 horas, ou serão 12. Oh, não me amole, disse a duquesa. Nunca suportei números. E com isso ela começou a embalar o filho de novo, cantando-lhe uma cantiga de niná e dando-lhe uma sacudida violenta no final de cada verso. Fale duro com seu garoto e bata nele quando espirra. Sabe o que faz esse maroto? Sabe que irrita se faz birra. Coro, com a cozinheira ou o bebê. Oh, 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 oh. Ao cantar a segunda estrofe da canção, a duquesa não parava de atirar o bebê violentamente para cima e para baixo, e o coitadinho gritava tanto que Alice mal conseguia escutar as palavras. Falo duro com meu garoto e bato nele quando espirra, pois mais completo assim é o gosto dessa pimenta quando embirra. Coro, oh, oh, oh. Tome, pode embalá-lo um pouco, se quiser, a duquesa disse a Alice, atirando-lhe o bebê enquanto falava. Tenho que me preparar para jogar croquet com a rainha. E saiu correndo da sala. A cozinheira lhe atirou uma frigideira enquanto ela se retirava, mas a panela passou raspando pelo alvo. Alice pegou o bebê com alguma dificuldade, pois era uma criaturinha de formato muito esquisito, que estendia os braços e as pernas em todas as direções. Como uma estrela do mar, pensou Alice. O coitadinho estava bufando como uma máquina a vapor quando ela o pegou, e não parava de se dobrar todo para depois se endireitar.
de modo que nos 2 primeiros minutos o máximo que ela conseguiu fazer foi agarrá-lo sem deixar cair. Assim que descobriu o modo apropriado de embalar o bebê, que era torcê-lo numa espécie de nó, depois segurar bem firme a orelha direita e o pé esquerdo para impedir que se desatassem. Ela o levou para o ar livre. Se não levá-lo comigo, pensou Alice, vão acabar matando essa criança mais dia menos dia. Não seria assassinato abandoná-la nesta casa? Disse as últimas palavras em voz alta e o pequeno grunhiu em resposta. Tinha parado de espirrar a essa altura. Nada de grunhir, disse Alice. Essa não é uma maneira muito correta de se expressar. O bebê grunhiu de novo e Alice olhou muito ansiosa para sua face, procurando descobrir qual era o problema. Não havia dúvida de que ele tinha um nariz muito arrebitado, mas parecia com um focinho do que com um nariz real. Seus olhos também estavam se tornando extremamente pequenos para um bebê. Em suma, Alice não estava gostando nem um pouco do que via, mas talvez esteja apenas soluçando. Pensou e olhou de novo nos seus olhos para ver se não havia lágrimas. Não havia lágrimas. Se você vai se transformar num porco, meu querido, disse Alice séria, não quero mais saber de você. Tome cuidado. O coitadinho soluçou de novo, ou grunhiu, era impossível saber qual dos dois, e eles seguiram adiante por algum tempo em silêncio. Alice estava começando a pensar consigo mesma. Agora, o que é que vou fazer com essa criatura quando chegar em casa? Quando ele grunhiu de novo, tão violentamente, que ela baixou os olhos para examinar a sua face com algum alarme. Dessa vez não havia erro. Era nada mais, nada menos que um porco. E ela sentiu que seria totalmente absurdo continuar a carregá-lo. Por isso, pôs a criaturinha no chão e sentiu-se bem aliviada ao vê-la sair trotando tranquilamente para dentro da mata. Se tivesse crescido, disse para si mesmo, teria dado uma criança terrivelmente feia, mas até que dá um porco bem bonito. E ela pôs-se a pensar em todas as outras crianças suas conhecidas que dariam porcos muito bons, e estava começando a dizer para si mesma, se ao menos houvesse um meio de saber como transformá-las, quando ficou um pouco espantada de ver o gato de Cheshire sobre um ramo de árvore a alguns metros de distância. O gato apenas sorriu quando viu Alice. Parecia de boa índole, ela pensou, mas não deixava de ter garras muito longas e um número respeitável de dentes. Por isso ela sentiu que devia ser tratado com respeito. Gatinho de Cheshire, começou um pouco tímida, pois não sabia se ele gostaria do nome, mas ele abriu ainda mais o sorriso. Vamos, parece ter gostado até agora, pensou Alice e continuou. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o gato. O lugar não me importa muito, disse Alice. Então não importa que caminho você vai tomar, disse o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice em forma de explicação. Você vai certamente chegar a algum lugar, disse o gato, se caminhar bastante. Alice sentiu que não havia como negar essa verdade. Por isso, tentou outra pergunta. Que tipo de pessoas vivem por aqui? Nessa direção, disse o gato, girando a pata direita, mora um chapeleiro. E nesta direção, apontando com a pata esquerda, mora uma lebre de março. Visite quem você quiser, são ambos loucos. Mas eu não ando com loucos, observou Alice. Você não tem como evitar, disse o gato. Somos todos loucos por aqui. Eu sou louco, você é louca. Como é que sabe que eu sou louca? Disse Alice. Você deve ser, disse o gato. Senão não teria vindo para cá. Alice não achou que isso provasse coisa alguma, mas continuou. E como é que sabe que você é louco? Para começo de conversa, disse o gato, um cachorro não é louco. Admite esse fato? Acho que sim, disse Alice. Bem,
Então, continuou o gato, veja o seguinte: um cachorro rosna quando está bravo e abana o rabo quando está satisfeito. Ora, eu rosno quando estou satisfeito e abano o rabo quando estou brabo. Portanto, sou louco. Eu não chamo a isso rosnar, mas ronronar, disse Alice. Dê o nome que quiser, disse o gato. Você vai jogar croquet com a rainha hoje? Gostaria muito, disse Alice, mas ainda não fui convidada. Você me verá por lá, disse o gato e desapareceu. Alice não ficou muito surpresa com isso, pois já estava se acostumando a que coisas estranhas acontecessem. Enquanto ainda estava olhando para o lugar onde o gato tinha estado, ele de repente reapareceu. Por sinal, o que aconteceu com o bebê? Disse o gato. Quase me esqueci de perguntar. Ele se transformou num porco. Respondeu Alice tranquilamente, como se o gato tivesse voltado de forma bem natural. Como pensei, disse o gato e desapareceu de novo. Alice esperou um pouco, meio que esperando vê-lo surgir de novo, mas ele não apareceu. E depois de 1 ou 2 minutos, ela seguiu adiante na direção onde diziam que morava a lebre de março. Já vi muitos chapeleiros, disse para si mesma. A lebre de março será muito mais interessante e talvez, como estamos em maio, não esteja louca de atar. Pelo menos, não tão louca como estava em março. Enquanto falava, olhou para cima e lá estava o gato de novo, sentado num ramo de árvore. Você disse porco ou corvo? Disse o gato. Eu disse porco, respondeu Alice, e gostaria que parasse de aparecer e desaparecer assim tão de repente. Você deixa qualquer um tonto. Está bem, disse o gato, e desta vez desapareceu bem lentamente, começando pela ponta do rabo e terminando com um sorriso, que permaneceu ainda algum tempo depois que o resto do gato já tinha sumido. Bem, já vi muitas vezes um gato sem sorriso, pensou Alice, mas um sorriso sem gato é a coisa mais curiosa que já vi em toda a minha vida. Não tinha andado muito longe quando avistou a casa da lebre de março. Achou que devia ser a casa da lebre, porque as chaminés tinham a forma de orelhas e o telhado era coberto de peles. Era uma casa tão grande que ela não quis se aproximar sem antes mordiscar um pouco mais do pedacinho de cogumelo na sua mão esquerda, o que a ergueu até a altura de uns 60 centímetros. Mesmo assim, foi se aproximando um tanto timidamente, dizendo para si mesma: e se ela estiver louca de atar afinal? Quase que gostaria de ter ido visitar o chapeleiro.